mas queria ouvir a sua opinião, é as pequenas e médias empresas, nas áreas em que atuam, conseguirem ir lá para fora com empresas portuguesas que de alguma forma puxem também, que grandes empresas portuguesas estão instaladas lá fora, que puxem também essas empresas. Isso pode ser um bom caminho. Aliás, isso penso que deve ser a ferramenta clara que deve conduzir à melhoria das exportações. Mas porque as grandes empresas ou médias empresas estão, tem havido abertura até agora para aquilo que acontece é que se não há lugar a pequenas empresas se não houverem grandes empresas e pequenas e médias empresas. Portanto, as pequenas e médias empresas acabam a fornecer um conjunto de grandes empresas, grandes OEMs, que são essencialmente os clientes da indústria portuguesa e, portanto, acabam a ter que fornecer a essas mesmas empresas e a criar parcerias de cooperação com as mesmas por forma a desenvolver a atividade que se realiza, digamos, por fases entre cada empresa. Nem sempre se fornece um molde para uma OEM. Ele pode-se fornecer, esse mesmo molde é fornecido para um faceteer, que vai, por sua vez, fornecer ao OEM. Portanto, tudo tem um processo de negociação e posicionamento no mercado. Aquilo que me coloca como questão, Portugal tem conseguido, ou a indústria de moldes, tem conseguido criar relações de parceria com os clientes, de forma a promover, tanto no plano interno como no plano externo, a atividade e o crescimento da indústria de moldes. A indústria de moldes hoje já não é só, por si, fabricação de moldes. A indústria de moldes hoje já desenvolve desde o protótipo ao produto final. Também tem que, nesta perspectiva, ter-se uma visão um pouco mais alargada e estar naquilo que é a tal cadeia de valor, que é desde o design ao produto final. Portanto, e por isso, e há pouco eu tinha esta conversa para ter sobre isto, Portugal resolveu, no âmbito daquilo que é o polo da nossa indústria, criar a marca coletiva, como o Francisco bem enumerou, porque ele tem estado de alguma forma próximo da nossa indústria, é a marca do Engineering and Tooling. Portanto, é uma marca que nós queremos, de facto, colocar no mercado para transmitir ao mercado global a nossa capacidade desde o desenho ao produto final. E Portugal tem que, neste aspecto, e nós temos que olhar aqui a 3 trinómios que na nossa indústria são importantes, que têm a ver com a concepção e o projeto, têm a ver com a produção e a qualidade e o custo. E este trinómio que nós temos que organizar tem, de alguma forma, que ser a ferramenta que permite que os nossos parceiros acabem cada vez mais a procurar-nos. Portanto, nós temos que, numa perspectiva de indústria, não estar aqui também à espera que as coisas aconteçam. Nós temos que cada vez mais fornecer ao nosso cliente um serviço e prestar-lhe um serviço em termos globais. Portanto, caso contrário, não estamos a fazer diferenciação. É preciso que as empresas portuguesas percebam que isso é necessário. E numa perspectiva também daquilo que é a indústria, a nossa indústria, é preciso nós começarmos a definir e robustecer claramente no plano externo aquilo que é o conhecimento e aquilo que é a tecnologia da indústria portuguesa e quais são as nossas potencialidades. Nós temos que, de alguma forma, trabalhar mais esta ação para que a imagem de uma indústria, neste caso a portuguesa ou outra qualquer, seja apetecível e seja interessante para os nossos clientes. Vocês, como indústria, já com certeza também acabaram por puxar dentro do setor de atividade outras empresas mais pequenas para ajudar à concepção? A indústria de moldes é composta por 2 polos, só por curiosidade, para quem não sabe, que são o polo de Oliveira das Meias e o polo da Marinha Grande, com 29% e 63% da sua atividade, e depois há um conjunto de 570 empresas que são empresas satélites que fornecem a indústria em geral. Portanto, nós temos empresas que vão desde um trabalhador a 100 e muitos trabalhadores, mas a sua maioria são empresas com 50 trabalhadores, 40 trabalhadores, anda por aí, e não quer dizer que não hajam empresas com 200, que também as há, 150, mas acabamos a ter um conjunto de fornecedores, um conjunto de stakeholders
que fornecem a indústria, que é uma forma da indústria se sentir, portanto, equilibrada. Destas pequenas empresas irão surgir certamente um conjunto de empresas daqui a 10 anos que serão empresas de uma dimensão maior. Portanto, acaba por se ter aqui um processo, perdoa-me, Francisco Danha, de business angels com naturalidade, não é? Exatamente. Portanto, Eu essa questão que a Alda colocou, eu acho que é bastante importante. E até, inclusivamente, este fim de semana, ontem concretamente, no Público, vinha uma notícia que me deixou extremamente satisfeito e feliz, porque essa questão muitas das vezes inicia-se em Portugal. Sabe o que é que aconteceu? Ou há uma empresa... Os espanhóis fazem isso bem. Mas sabe vão lá para fora, Exato. Não é? Mas veja uma coisa que aconteceu, até porque não podemos naturalmente falar aqui também das exportações, mas também soluções para as empresas portuguesas. Veja agora uma empresa ali do Montijo que fez um contrato com o Jerónimo Martins há 5 anos, no valor de 250 milhões de euros, para que todo diariamente lhe fornecesse carne de porco tratado. Essa empresa, para ter ganho este contrato, teve que fazer 2 ou 3 coisas muito importantes. Olha, a primeira, a linha genética foi alterada, a forma de alimentação dos animais foi alterada e o próprio ambiente onde os animais estão também foi alterado. Tiveram que fazer melhorias. Melhorias, inovaram. Inclusivamente, na área genética, tiveram aqui falar com empresas na área da genética que, teoricamente, não seriam as empresas que normalmente iam se relacionar com essa empresa de porco. Ora, este contrato que leva cerca de 4 caminhões com 20 a 25 toneladas por dia, se a correr bem, de certa forma, que vai fazer com que essa Outras empresas, por exemplo, também chamem, não é? E, inclusivamente, depois participa no movimento de internacionalização que o próprio Grupo Jerónimo Martins já lidera há bastante tempo na Polónia, como nós sabemos. E por isso acho que isto é um aspecto bastante importante. Porque, e agora só mais uma nota, porque falou dos business angels, há um aspecto muito importante quando nós falamos da internacionalização e das dificuldades que estão subjacentes à internacionalização, que nunca me esqueço de uma frase que o antigo CEO da Nokia referiu, que em tempos dizia: quando um empreendedor abre a porta da garagem nos Estados Unidos, portanto um empreendedor americano abre a porta da garagem, tem à sua frente a maior economia do mundo. Enquanto que um jovem empreendedor, quando abre a porta da garagem na Finlândia, tem 1 metro de neve à frente. E, portanto, nós portugueses, apesar de tudo, ainda temos aqui também... Ainda não temos. Ainda não temos esse problema da neve e, portanto, se temos alguns constrangimentos, penso que também os vamos ultrapassar. Agora, naturalmente, e isso eu sou apologista, porque conheço bem a realidade, aqui o Governo tem um papel muito importante na criação das condições necessárias à sustentação de um conjunto de iniciativas, porque não basta apenas e só ter esta imagem positiva, temos que exportar, porque há um conjunto de fatores que condicionam essa exportação. E eu penso que não há motivo nenhum para que esses instrumentos não existam. Aliás, o Miguel há pouco referiu, logo na sua primeira intervenção, fiquei com a ideia, que há já um conjunto de instrumentos, um conjunto de operadores, mas estão um pouco dispersos. Exatamente. E o próprio Dr. Basílio Horta, ainda eu acho que ontem referia, que se calhar era a altura de haver, por exemplo, um banco ou uma entidade que apenas tratasse deste tipo de assuntos e concentrasse todos estes aspectos. Vamos ver se essa é uma das possibilidades que sai da manhã do Congresso. Infelizmente não temos mais tempo. Também ficou aqui por falar nas questões que estão agora no Médio Oriente, que podem pôr ali em risco alguns mercados, tendencialmente de exportação portuguesa, mas voltaremos a este tema com toda a certeza. Não tenho mais tempo, infelizmente. Gostava muito, mas não é possível. Agradeço aos três a vossa presença. Obrigado. É o ponto final nesta Comissão Executiva, uma parceria entre a Ordem dos Economistas e o ISEG. Amanhã voltamos outra vez, à mesma hora, já sabe, até lá fica o ETV.